O cheiro chegou até ele antes do som, petróleo bruto misturado com sálvia queimada e o leve odor metálico que sempre emanava da terra rachada após os ataques. Raven parou no topo do muro externo em ruínas da refinaria. Toda a planície de oliveiras cinzentas e empoeiradas se estendia abaixo dele como a marca de uma mão antiga. Um vento matinal sibilava pelos bosques desfolhados, carregando partículas de cinza que pareciam nunca mais se assentar. Em algum lugar distante, um cachorro latiu uma, duas vezes, e então nada além do estalar de fitas plásticas pregadas em galhos mortos, bandeiras de sentinela para um reino em ruínas. Raven, Álvaro outrora, antes dos nomes de guerra, mudou a pesada mochila de lona do ombro e deslizou por uma brecha no revestimento corrugado. Lá dentro, o vasto esqueleto da refinaria jazia na penumbra, raios de sol atravessando buracos no teto e riscando os canos enferrujados. 8 anos de abandono haviam silenciado o rugido das bombas e torres, mas sob o silêncio ele ainda conseguia sentir o pulsar do lugar, o lento gotejar do petróleo bruto, o sussurro do vapor saindo dos coletores rachados, o gongo surdo do metal esfriando no ar da madrugada. Ele escolheu o caminho mais rápido, agarrando-se à escada, passando pela passarela, saltando sobre uma viga flácida, suas botas lembravam cada oscilação e cada rebarba. Este era o labirinto que ele havia reivindicado depois dos incêndios, o único mapa que ele guardava apenas na cabeça. Abaixo, poças de água negra espelhavam o céu afundado. Acima, as colunas de destilação erguiam-se como gigantes petrificados, seus flancos marcados por cicatrizes de estilhaços e avisos pichados. Nenhum deus e aqui, outra mão escrevera, e abaixo dela um apelo mais simples e antigo que a guerra nunca havia respondido: quero viver. Corvo agachou-se na coluna 3. Um conduto frágil havia se rompido por onde antes corria calor, agora, vazava um fio constante de condensado âmbar. Ele colocou uma lata sob o vazamento e observou-a se encher, brilhar mais intensamente. Aquele corte era melhor do que qualquer coisa que ele encontrara na semana anterior, talvez 80 octanas, se a sorte permitisse. Suficiente para trocar por antibióticos, carne de porco salgada, água doce retirada dos poços de mesquita. Suficiente, talvez, para manter a Câmara dos Comuns viva por mais 10 dias. Ajoelhou-se para provar uma gota. Como o velho Eugênio lhe ensinara, deixe-a repousar um instante na língua, agite-a em direção aos dentes, sinta a ardência. Gasolina, sim, mais limpa, quase doce, sem aquele cheiro de enxofre que significava destruidor de motor. Perfeito. Ele sorriu, um rápido vislumbre de dentes na sujeira, e enfiou uma rolha na boca da lata. Vozes ecoaram pela escadaria da coluna. Ele congelou. Eu te disse que o garoto manda nesta torre. Mendoza jura por ela. Xingue o quanto quiser. O chefe quer produtos, não boatos. Botas soaram no ferro. Los perros. Raven achatado na grade, o coração vacilante. Perros sempre caçava em pares, um pelo barril, outro pelo garoto que ousasse ficar com ele. Ele deslizou para trás, apoiado nos cotovelos, até a escuridão o engolir, e então caiu silenciosamente no cadafalso abaixo. A lata que acabará de encher, ele guardou nas dobras do casaco, o resto podia esperar. 20 metros abaixo, a aurora manchava o nível do solo da refinaria com listras de ocre sujo. Fuga! Ele pegou a escada de ventilação oeste, contando os batimentos cardíacos enquanto descia. 3 níveis abaixo, um novo ruído surgiu, o zumbido metálico de um drone. Um quadricóptero de reconhecimento, provavelmente da guarda, embora quem pudesse dizer isso hoje em dia. A guarda espanhola havia se fragmentado após a tempestade de fogo de Córdoba. Metade das fileiras se tornou mercenária, a outra metade guarnecendo o enclave que pagasse mais. Alguns usavam as bandeiras antigas, outros costuravam libélulas vermelhas nas mangas, o emblema do mercado paralelo da coalizão que se esgueirara para o oeste, atrás das nuvens de radiação. Raven se perguntou qual bandeira circulava acima dele agora. Um facho de holofote iluminou a passarela logo acima. O drone zumbiu mais perto. Ele mergulhou na escuridão sob a escada, com o coração batendo forte nas costelas. 2 ameaças, uma refinaria, alguém morreria hoje, Eugênio sempre dizia, não precisa ser você.
Mas a lata em seu casaco ficava mais pesada a cada respiração, de repente pesada como um risco estúpido, mas impossível de entregar. Dentro de suas paredes finas, cada gole de combustível significava alimento para os comuns, e alimento significava sobrevivência. Quando o drone desviou em direção ao topo da torre, Raven disparou para o buraco irregular na parede oeste. O pátio da refinaria estendia-se à sua frente, uma pista de obstáculos com tambores tombados, trilhos sufocados por ervas daninhas e postes de alerta radioativo que ninguém mais respeitava. Além do pátio, erguiam-se as cúpulas banhadas pelo sol de Córdoba, agora envidraçadas com o brilho iridescente da precipitação radioativa. O único minarete sobrevivente da mesquita projetava-se como uma costela quebrada. Em algum lugar dentro daquele labirinto gótico mourisco viviam 200 humanos agarrados às últimas palavras gentis que lhes restavam: compartilhamos ou desaparecemos. Ravens Commons. Ele correu, zigue-zagueando. Suas botas espirraram na água. 2 vezes ele escorregou na lama oleosa, quase caiu, endireitou-se. O motor do drone disparou atrás dele, um círculo predador. Sem fôlego, ele mergulhou atrás da carcaça de um caminhão de combustível. Acima, a lente do helicóptero varreu o pátio, com um diodo vermelho pulsando. Parou, gemeu e se virou. Raven expirou. Um novo estrondo, os perros irrompiam da brecha da qual haviam fugido momentos antes. A líder deles, uma mulher alta com um colete balístico recuperado com metade de um lobo estampado na placa, viu o caminhão balançando. Ela latiu. Homens se espalharam, rifles em punho. Os dedos de Raven roçaram o aço frio, um parafuso solto no coletor de combustível do caminhão. Uma ideia surgiu. Ele girou o parafuso, sentiu o leve cheiro de diesel ainda dentro da tubulação e puxou. Uma nuvem de vapor sibilou. Os perros ouviram, diminuíram a velocidade, os canos buscando. Ele pescou um ferrolho do bolso, acertou 1, 2 vezes. Na terceira raspada, uma única estrela laranja saltou na névoa de diesel, então o mundo se transformou em trovão. O fogo varreu o pátio, arremessando Raven e o caminhão. Ele bateu no cascalho, derrapou, com os ouvidos zumbindo. Em meio ao rugido, ouviu gritos, homens, drones, metal. Ele rastejou, com a jaqueta em chamas, apagou as chamas e cambaleou para se levantar. A fachada oeste da refinaria brilhava em um vermelho forno, lançando uma coluna de fumaça gordurosa visível até o Guadalquivir. Mas ninguém bloqueava o portão da cerca agora. O corvo mancou pela malha retorcida e desceu a encosta em direção à estrada do rio. Ele não olhou para trás até que o teto da refinaria desabou com um uivo semelhante ao de montanhas se partindo. O dia chegou ao Commons, agachado em uma alcova de tijolos romanos desmoronados sob a sombra da mesquita. Violeta, a mais jovem dos aguadeiros, desfez-lhe o braço enfaixado e assobiou. Perros de novo. O caminhão explodiu, ele sussurrou. Sua garganta tinha gosto de diesel, os pulmões arranhados pela fumaça. Exploda lobos o suficiente e você deixará a matilha furiosa. A matilha já está furiosa. Ele tirou a lata de combustível de debaixo do casaco e colocou-a entre eles. Mais do que o conselho pediu. Violeta olhou para o líquido cintilante como se fosse sagrado. Podemos trocar isso por rações para 2 semanas. Talvez feijão e arroz, talvez até frutas cítricas do norte. Sua voz transbordou de admiração. Você nos salvou de novo, corvo. Ele balançou a cabeça. O vento jogava cabelos negros sobre seus olhos. Salvos? Queimei metade da única refinaria que restava deste lado de Madrid. Haverá outros amanhã, e eles trarão mais armas. Ela fechou a lata e encostou a testa na lata quente. Então traga mais astúcia. Seu sorriso, pequeno e cansado, vacilou. Eugênio diz que a guerra favorece aqueles que se adaptam. Eugênio, o velho engenheiro químico que ensinara Raven a ler colunas rachadas como constelações, saiu mancando da escuridão, com a bengala batendo. A guerra também favorece aqueles que sabem a hora de correr, disse ele, com a voz rouca, mas férrea por baixo. E você precisa correr, garoto. Los perros reconhecerão seu rosto depois de hoje.
O drone capturou imagens. Os espiões de Andrada as venderão ao anoitecer. Andrada. A boca de Raven se fechou. O general Salvador Andrada, ex-membro do exército espanhol, agora sátrapa dos corredores do sul, o homem que alugava passagem segura para qualquer um com prata ou segredos. Seus batalhões da Libélula Vermelha se moviam como sussurros, um dia controlando o antigo aeroporto, no dia seguinte as minas de fosfato, sempre para onde o lucro fluía. Eugênio assentiu. Os agentes dele pagam pelo combustível, claro, mas pagarão mais por um refinador que consiga conjurá-lo a partir da ferrugem. Isso significa você. Os olhos do velho brilharam com orgulho e tristeza. Você cresceu além de um batedor. Mas líderes atraem alvos. Raven flexionou os dedos arranhados pela fumaça. Se cortarmos a produção, a Câmara dos Comuns morre de fome. Se continuarmos, todo mundo vem caçar. Ele olhou para a cúpula rachada da mesquita, poeira radioativa brilhando no crepúsculo como estrelas falsas. E se negociarmos abertamente? Não com gotejamentos e latas, mas com barris de verdade, montados sob a luz do dia, onde cada facção vê o peso de sua necessidade. Eugênio franziu a testa, meio admiração, meio medo. Você construiria um mercado no inferno. Um mercado, disse Raven, com a voz endurecendo, ou um escudo. Se todos lucrarem, talvez hesitem em matar a fonte. Ou eles cortam sua garganta e pegam a torneira. Então eu morro, respondeu Raven, mas a ideia continua viva. Alguém manterá o fluxo, Violeta, você, qualquer um que esteja com fome o suficiente. Olhe o cheiro a vida agora. Eles a protegerão. O silêncio se instalou, denso como a poeira da noite. Finalmente, Eugênio suspirou. Uma votação do conselho, então. Se eles concordarem, arriscamos. Eles vão concordar, disse Violeta suavemente. Sempre concordam quando veem esperança. Raven começou a protestar, dizendo que não era um farol, uma bandeira a ser mobilizada. Mas, ao abrir a boca, sentiu um novo peso se apossar de seus ombros, não a mochila, não a sujeira do dia, algo mais, a atração lenta e inexorável da sobrevivência alheia. Liderança, sussurrava alguma lembrança de uma aula de história, é a arte de responder à necessidade com vontade. Ele se levantou. Acima dos telhados, as chamas ainda lambiam o horizonte onde a refinaria ardia. No entanto, entre aquelas plumas irregulares, um brilho mais profundo agora se estendia para cima, tênue, mas inconfundível, auroras boreais liberadas por explosões de alta atmosfera, cortinas verdes ondulando pela noite ibérica desde as primeiras detonações de baixa potência meses antes. Beleza nascida do terror. Um aviso e uma promessa ao mesmo tempo. O corvo endireitou os ombros. Convoque o conselho. Ao amanhecer, cavalgaremos para as ruínas do Alcázar. É lá que o mercado começa. Reuniram-se nos jardins destruídos do Alcázar, sob estátuas há muito decapitadas, 21 delegados, um para cada grupo de sobreviventes que juraram lealdade, ou pelo menos uma trégua provisória, à Câmara dos Comuns. A piscina onde os príncipes outrora navegavam em galés de brinquedo era agora uma cicatriz de concreto ladeada por destiladores solares. Mantas plásticas alaranjadas captavam o sol da manhã, destilando orvalho em potes de vidro. Em torno de sua borda, cadeiras recolhidas de hotéis e igrejas formavam um anel de poder inquieto. Raven estava no centro, com os pés calçados em sandálias sobre o mosaico rachado. Atrás dele, havia 3 tambores de aço pintados com algarismos brancos, 92, 87, diesel. Essa trindade podia abastecer qualquer coisa, de motocicletas ao gerador do hospital. Os tambores estavam quase cheios, ele havia sifonado a noite toda, Violeta trocando mangueiras, outros corredores carregando baldes sob acessos de tosse enquanto a refinaria distante ardia como um deus moribundo. Ele falou sem preâmbulos. Combustível para comida. Combustível para remédios. Combustível para munição contra os invasores que nos cercam. A refinaria ainda sangra. Ele ergueu uma vareta de nível amassada, com uma camada preta e brilhante. Posso fazer com que o fluxo seja mais limpo e seguro. Mas só se a Câmara dos Comuns proteger o local juntos.
Dividimos a vigilância, a carga e o lucro. Seu olhar percorreu o ringue. Ou então perros, libélulas ou qualquer bandeira que marchar em seguida nos destruirá, um bairro de cada vez. Murmúrios. Uma velha de olhos leitosos, Saba, a voz dos refugiados do leste, inclinou-se para a frente. Criança, você propõe um império de petróleo em meio à fome. Impérios geram guerras. Guerras já queimaram o mundo, respondeu Raven. O que resta é a troca ou o esquecimento. Um veterano da guarda, de um braço só, cuspiu. Negociar com piratas? Eu lutei contra os homens de Andrada. Eles não negociam, eles cobram impostos. Então, precificamos o imposto em cada barril, disse Raven. Fazemos da ganância deles nossa proteção. O olhar turvo de Saba se aguçou. Ousado. E se os perros chegarem hoje à noite? Estaremos esperando com as armas compradas na liquidação de hoje. Ele jogou uma moeda para o veterano, uma bala da OTAN achatada, com um furo na águia. A entrada para novas fortificações. O silêncio se estendeu novamente, a tensão crepitando como estática em um fio desencapado. Raven quase conseguia ouvir corações batendo, pesando o medo contra a fome. Então Violeta se aproximou dele, ergueu um pote de gasolina limpa e bebeu uma gota simbólica. Seu rosto se contorceu, mas ela engoliu em seco e ergueu o pote. Experimente o seu amanhã, disse ela, a voz soando como aço em vidro. Ou devore suas memórias. Isso rompeu a barreira. Um a um, os delegados assentiram. Mãos erguidas. Até Saba, após um longo suspiro, ergueu a bengala em concordância. O veredito do conselho ecoou pela piscina, nós negociamos. Só então Corvo se permitiu a brasa do triunfo. Virou-se para os barris e bateu em cada tambor com os nós dos dedos, um hino oco. Primeiro leilão ao pôr do sol. Espalhem a notícia por todos os corredores. Os olhos de Eugênio brilharam de orgulho molhado. Você acabou de pintar um farol brilhante o suficiente para toda a guerra ver. Corvo se endireitou. Ao longe, o leve zumbido de inseto do drone retornou, explorando novas ruínas. Mais além, uma mancha de caminhões blindados se arrastava pela estrada ao norte, talvez mercadores, talvez saqueadores, naquela época, às vezes, os mesmos. E em algum lugar lá fora, insígnias de lobo farejavam fuligem, libélulas rastreavam lucros e generais poliam mapas que não correspondiam mais ao mundo. Ele sentia o pulso da refinaria assombrar sua pele, cada gota a mais um segundo no estupim do destino. Combustível para a comida, sim, mas também combustível para balas, combustível para poder, combustível para os motores de ambições grandes demais para nomear. Ele havia aberto uma torneira no inferno. Agora precisava aprender a cavalgar o fogo. A noite cairia em breve, trazendo compradores, e assassinos, e o primeiro teste real de seu mercado recém-nascido. Raven expirou, sentindo o leve gosto de gasolina no vento, e se perguntou quantos amanhãs o cheiro de petróleo poderia comprar antes que o mundo finalmente perdesse a misericórdia. O primeiro leilão começou sob lâmpadas alimentadas por dínamos improvisados, cujos filamentos lançavam halos amarelos no pátio em ruínas do Alcázar. Raven estava perto dos barris com Violeta, Eugênio e 6 voluntários armados com rifles, cujos casacos remendados não exibiam nenhum emblema de facção, apenas um crescente branco pintado à mão na manga, o símbolo dos comuns. A fumaça da madeira de oliveira queimada serpenteava ao redor dos círculos de lances desenhados em ladrilhos quebrados. O aroma se misturava ao do diesel e da massa de grão de bico frito aquecendo em chapas de ferro, um aroma tão caseiro que chegava a doer. Os compradores chegaram em ondas irregulares. Os primeiros eram simples transportadores, 2 caminhões agrícolas andaluzes reconstruídos sobre motores de trator, com seus motoristas oferecendo sacos de lentilhas secas, baterias de carro e rolos de fios de alto-falante. Em seguida, veio uma caravana de médicos cujo emblema era uma cobra enrolada em um pendrive rachado. Eles espalharam gaze, antibióticos vencidos e barras de proteína de algas. Raven levou tudo, rabiscando créditos em bilhetes de lata estampados com a sombra da mesquita, moeda corrente apenas ali, mas subitamente cobiçada. Riqueza, ele percebeu, era simplesmente crença revestida de metal. Então,
Um silêncio tomou conta do pátio. Los perros. 5 deles, 3 homens e 2 mulheres, se enfileiraram sob o arco, com os rifles abaixados. Sua líder, a mesma mulher alta da refinaria, tirou o capacete. Uma cicatriz em forma de aspas contornava sua boca, imprimindo uma ironia permanente. Ela falou primeiro: dizem que você queimou metade do meu maço por causa desses tambores. Eu acendi minha fuga, respondeu o corvo. Seus homens escolheram o caminho. As libélulas de Andrada pagam o dobro por um bom combustível, disse ela, ignorando a provocação. Eu as combino. Ela jogou um embrulho de pano aos pés dele, e jogo silêncio na sua cara. Raven desembrulhou o pacote. Dentro, havia 2 ferrolhos de pistola pretos foscos, impecáveis, de fabricação OTAN. Em um mundo de relíquias propensas a enterramentos, aquele aço era ouro. Ele olhou para cima. Prefiro não ter dono. Sua risada ecoou nas paredes quebradas. Possuído? Garoto, estou te libertando, de pequenas trocas para apostas reais. No momento em que Andrada chegar, você vai se arrepender de ter te marcado primeiro. Do outro lado da luz do fogo, o líder da caravana médica deu um passo à frente. Esta é uma área neutra, lobo. Abaixe a voz ou ande. Uma espingarda desamarrada pendia sobre seu peito. A tensão aumentou. Raven ergueu a mão. Combustível flui para quem pagar, sem armas nos tambores. Essa é a regra. A cicatriz de lobo deu um sorriso fraco. Regras desmoronam mais rápido que muros. Mesmo assim, ela fez um sinal para sua mochila. Eles recuaram, apresentando a oferta: 4 caixas de peixe enlatado, estoque do Atlântico pescado antes do bloqueio, cada lata valia uma semana de proteína. Corvo aceitou. Um voluntário desviou 20 litros de diesel para um galão estampado com a caveira de um cachorro rosnando. O comércio continuou agitado até que o nascer da lua pintou as ameias de prata. O livro Razão de Ravens contava feijões, reguladores de voltagem, rolos de tela antibiótica, o suficiente para alimentar a Câmara dos Comuns por um mês, talvez 2. Ele se sentia tonto, embriagado de possibilidades, até que um novo zumbido lhe aguçou os ouvidos. Pás do rotor, pesadas, próximas. Faróis brilharam no portão do palácio. Uma lagarta blindada entrou, com a tinta descascada, mas a insígnia inconfundível, uma libélula vermelha pairando sobre as chamas. A torre da máquina manteve-se nivelada com o pátio enquanto sua escotilha traseira se abria com um estrondo. O general Salvador Andrada emergiu com um casaco preto de campanha, cabeça descoberta, cabelos brancos como a neve contra a pele febril. O tempo havia cavado sulcos mais profundos em suas bochechas, mas seus olhos ainda ardiam com a fome calculada de homens que sobrevivem antecipando a de todos os outros. 2 escoltas o ladeavam, uma escriturária magra com um datapad, a outra, uma mulher corpulenta com um exoesqueleto ex-membro da OTAN, cujos servos sibilavam a cada passo. As conversas cessaram. Até os perros se moveram incertos, alianças se distorceram quando as libélulas pousaram. Andrada caminhou direto para Raven como se seguisse uma linha de laser. Estudei a explosão da sua refinaria hoje, disse ele em um castelhano nítido. Armadilha inventiva. Diga-me, rapaz, qual volume ainda pode ser extraído? O suficiente para fazer diferença, respondeu Raven, com o coração disparado, mas a voz calma. O suficiente para manter todos em movimento. Todo mundo, o sorriso de Andrada se interrompeu. Isso sugere distribuição igualitária. A história ensina que a distribuição desigual é o motor do progresso. Progresso em uma direção, respondeu Raven, escravidão na outra. Andrada riu baixinho. Língua ousada. Admiro a ousadia, até que ela impeça a ordem. Meus engenheiros conseguem refinar petróleo bruto com mais eficiência do que um adolescente renegado e um professor aleijado. Mesmo assim, vocês ocupam o local. Então, aqui está minha primeira e última oferta: proteção contra libélulas, equipamento avançado de craqueamento, antibióticos a granel, filtros de radiação para seus poços, tudo em troca de 70% da produção. Justo, desde que os livre de ataques de invasores e perigos técnicos. A mão de Violeta apertou o braço de Raven.
Ele ouviu a respiração ofegante de Eugênio atrás deles. Ao redor deles, os compradores se afastavam, esperando para ver se a faísca do mercado se apagaria sob a política. Raven respondeu lentamente: proteção que nos torna seus servos não é proteção. Recuse. Ouviram-se suspiros. A mulher com cicatriz de lobo soltou uma risada curta, nem ela esperava uma recusa tão direta. O olhar de Andrada se acalmou. Recusar é por sua conta e risco. Quando meu comboio deixar este pátio, o cálculo muda, parceiros se tornam obstáculos. Raven encarou o general. Obstáculos podem fechar válvulas. Destruição é mais barata que submissão. Por um instante, a noite se equilibrou sobre uma lâmina. Então Andrada suspirou, estranhamente melancólico. Uma pena. O fogo escolhe seu caminho. Ele fez um sinal. O atendente digitou um código no datapad. O exoguarda girou, lançando um mini-drone para o céu. Seu diodo vermelho piscou como um presságio enquanto ele disparava em direção ao norte. Andrada voltou para a meia lagarta. Um nascer do sol, talvez dois, gritou da escotilha, e então você aprenderá o que significa obstáculo. O veículo partiu com um estrondo, esmagando mosaicos sob os trilhos. O silêncio se manteve até os motores se apagarem. Raven expirou trêmula. O pátio explodiu, compradores gritando, voluntários questionando, perros rosnando sobre traição. Raven ergueu as duas mãos. Sem pânico. Terminamos o negócio desta noite e então planejamos o cerco. Tudo e todos se movem para a refinaria ao amanhecer. É mais fácil defender um batimento cardíaco do que dois. A mulher com cicatriz de lobo inclinou a cabeça. Você nos convida para sua toca depois de incendiar a nossa? O comércio sustenta, disse Raven. Inimigos de ontem podem ser escudos amanhã, se os termos se alinharem. Ela observou, com os lábios franzidos. Meu nome é Loba. Ela estendeu a mão enluvada. Perros lutam pelo cheiro do lucro. Vamos ver se o óleo tem um cheiro mais doce que o sangue. Eles tremeram. A realocação começou na escuridão que antecede o amanhecer. Longas filas de carroças, maçãs puxadas à mão e cargas de burro serpenteavam do distrito de Mesquita em direção à massa esquelética da refinaria. O céu a leste cintilava com clarões distantes, artilharia intermitente atravessava o corredor costeiro onde fuzileiros navais da coalizão sondavam redutos da OTAN, mas ali apenas chacais gritavam entre os olivais. Raven cavalgava à frente do comboio, montado numa motoneta que engasgava, violeta na garupa, rifle nas costas. Ao chegarem ao topo da última serra, tochas revelaram outra procissão se aproximando do sul, peregrinos sob a bandeira de um crescente vermelho fundido com engrenagens, mecânicos de Sevilha que haviam ouvido rumores sobre combustível barato. O comércio tinha magnetismo, risco significava pouco quando os motores estavam sedentos. Raven ordenou que lâmpadas fossem erguidas no topo das torres rachadas, pintando a refinaria com um âmbar brilhante como um farol para cada desertor, contrabandista ou fazendeiro num raio de 30 quilômetros. Enquanto a aurora sangrava sobre cúpulas destruídas, a nova fortaleza dos comuns ganhava vida. Voluntários soldavam chapas metálicas em brechas, empilhavam sacos de areia e arrastavam estrepes antitanque recuperados de um depósito da OTAN. Eugênio supervisionava a reconexão de bombas inativas, suas mãos ossudas se agitavam sobre válvulas como se estivesse consertando um órgão velho. No galpão de controle, Raven abriu o livro de ofertas de Andrada ao lado de mapas grosseiramente costurados a partir de imagens de drones. Ele circulou as estradas que se aproximavam, estimando os tempos de chegada dos blindados Dragonfly, a 40 km com comboios de combustível, provavelmente ao meio-dia. Precisamos de um fosso de fogo, disse ele a Loba, agora chefe de detalhe do perímetro. Inunde as valas externas com fios de ignição rudimentares e improvisados até o quadro de distribuição central. Perigoso perto de tanques de armazenamento, ela alertou. Menos perigosos que tanques sob o fogo inimigo. Ele traçou linhas de recuo. Se eles romperem a cerca 2, exploda o oleoduto abaixo deles. O calor colateral liquefaz o aço. Loba deu um sorriso malicioso. Eu gosto desse garoto. No final da manhã, nuvens se formavam no céu,
prometendo chuva ácida. Batedores relataram colunas de poeira na rodovia norte, vanguarda Dragonfly, 2 carros blindados, um caminhão-foguete. Raven subiu na torre 7 com binóculos. A pintura dos veículos inimigos brilhava em um vermelho úmido nas primeiras gotas, os canos das torres seguiam como cães de caça. Abaixo, refugiados que tinham vindo para negociar observavam com olhos arregalados. Alguns cogitaram a possibilidade de fugir, outros se esconderam atrás de barris. Raven convocou uma reunião na plataforma de embarque. Não podemos superá-los em armamento, disse ele, mas podemos superá-los em valor. Se Andrada bombardear a refinaria, ele perde o prêmio. Precisamos mostrar a ele que a destruição custa mais do que a concessão. Saba, o velho ancião do conselho, tossiu. Mostrar a ele como? Refém, disse Loba. Todos se viraram. Ela apontou para os barris empilhados. Não são pessoas. Potencial. Incendiem uma coluna atrás de nós, apenas demonstração. Ele sentirá o gosto do vapor e saberá que a próxima explosão o engolirá. Eugênio fez uma careta. Uma refinaria é um dominó. Uma torre cai, a árvore inteira queima. Então queimamos um galho, não o tronco, decidiu Raven. O antigo lago de resfriamento ainda contém lodo. Inundamos uma vala e a acendemos quando o carro da frente entrar em campo visual. Risco insano, mas o tempo escasseia. Trabalhadores redirecionavam o lodo por canos rachados para o fosso norte. Corvos aguardavam com sinalizadores enquanto o comboio de Andrada parava a meio quilômetro de distância, em campo aberto. A voz do general crepitou no alto-falante de banda larga, última chance, rapaz. Local de rendição. O corvo disparou. O sinalizador projetou um arco rosa no céu cinzento, pousando em óleo viscoso. A chama rugiu em um tom azul alaranjado, uma língua de dragão lambendo a chuva. O calor atingiu as paredes da refinaria, os observadores gritaram. Mas a contenção resistiu, a vala queimava como um rio de ouro derretido sem tocar as torres. O carro da frente de Andrada deu marcha ré, a torre girando incerta. Através dos binóculos, Raven viu o general inclinar-se para a frente, com uma expressão indecifrável. Os minutos se passaram. Então, os motores do comboio rugiram, os veículos recuaram para fora do alcance, reposicionando-se na crista mais alta. Eles vão bombardear de longe, sussurrou Violeta. Deixe-os, respondeu Raven. Eugênio, leitura da pressão do vapor. Subindo, respondeu o velho pelo fone. Linhas de oxidante purgadas, prontas para injeção quando você ligar. Raven sintonizou o microfone no canal do general. Seu próximo projétil atinge uma caldeira carregada de vapor úmido no limiar de fratura. O raio de explosão se estende por 10 vezes a potência do seu projétil. Se você nos bombardear, nós queimaremos a terra e o céu. Estática. Então a voz de Andrada, mais suave. Você arriscaria seu próprio povo para me irritar. Eu os arrisco a cada minuto que você ameaça uma vida que não vale nada sem liberdade. Trovões ribombaram, não da artilharia, mas da tempestade que se formava. Gotas de ácido sibilaram no metal em brasa. Finalmente, os motores do comboio das libélulas aceleraram. Torres abaixaram, carros giraram para o sul. Um rugido de alívio irrompeu da refinaria. No entanto, Raven observou através das lentes até que as luzes traseiras vermelhas se desfizeram em chuva, inquieto. A retirada poderia mascarar o flanqueamento. A noite caiu como um saco molhado. Batedores relataram libélulas entrincheiradas perto da ponte de Guadalquivir, bloqueando as rotas para as cidades comerciais do leste, estrangulamento em vez de ataque. Raven reuniu-se em conselho na sala de controle rachada. Sobrevivemos ao primeiro dia, começou ele, mas o cerco vai nos sufocar. Libélulas vão taxar cada caravana que chega, nos privando de compradores. Precisamos de corredores além da grade deles. Os olhos leitosos de Saba brilharam. Lá está o Basura, terras de lixo a oeste das colinas. Nenhuma patrulha ousa ir até lá desde os incêndios químicos. O comércio não pode atravessar geysers tóxicos, argumentou o líder médico.
As pessoas podem, respondeu Raven, se tiverem razão. O estrangulamento de Andrada pode ser pior do que névoa venenosa. Eugênio deu um toque no mapa. Outra opção. Um oleoduto subterrâneo ia daqui até o antigo depósito de combustível do aeroporto perto de Écija. Desativado, provavelmente rompido, mas ainda há trechos. Se pressurizarmos com ar comprimido, poderíamos transportar gasolina por 30 km sob as redes Dragonfly, à superfície em torneiras clandestinas. A esperança vacilou. Raven agarrou o ombro do velho. Mostre-me os esquemas. Durante 3 dias, eles procuraram diagramas em escritórios queimados, remendando fragmentos de rotas em pastas manchadas de água. Os perros de lobo exploraram poços enterrados sob loteamentos. Trabalhadores improvisaram compressores de motores de tratores, soldando sucata para vedar culatras. Enquanto isso, o cerco de Andrada se intensificava, patrulhas paravam comboios, cobravam tarifas, mandavam embora aqueles que se recusavam. O pátio da refinaria esvaziou-se, o comércio diminuiu para os moradores a pé. O moral despencou. Chuvas ácidas descascaram a tinta, arderam os olhos. O corvo andava pelas passarelas à noite, ouvindo sussurros. Alguns diziam que era preciso entregar uma parte para as libélulas, outros temiam um ataque inevitável com artilharia mais pesada. Ele sentia cada dúvida como ferrugem roendo seu andaime. Liderança, ele aprendeu, não era manter a coragem, mas enxertar coragem nos outros quando seus próprios ossos tremiam. Na quinta madrugada, uma explosão abalou o quadrante noroeste, a válvula do compressor explodiu, matando um mecânico. Raven ajudou a arrastar o corpo, com as mãos trêmulas. Rumores de sabotagem circulavam. Lobo interrogou os trabalhadores e não encontrou nenhum traidor evidente. Mas a toxina do medo se espalhou mais rápido que o petróleo bruto. Naquela noite, Raven escalou sozinho a torre de destilação mais alta. A chuva havia parado, o céu se abria com auroras, fantasmas nucleares dançando como cortinas verdes acima. Ele se lembrou da infância antes da guerra, quando as noites de Córdoba eram negras como veludo, quando o único fogo no céu vinha dos festivais. Sentiu a pulsação da refinaria sob os pés, cada bombeamento sincronizado com seu coração. Por quanto tempo conseguiriam fazer malabarismos com o fogo? Botas soaram atrás. Violeta se juntou a ele, o rosto iluminado pela aurora. Você força demais, disse ela. Dormir é importante. Durma até mais tarde. Ele traçou o horizonte onde as fogueiras das libélulas pontilhavam os cumes. Se não terminarmos o oleoduto, o cerco vence. Violeta tocou o braço dele. Você assume tudo. Deixe os outros darem a sua parte. É isso que significa Commons. Ele encontrou o olhar dela, a ferocidade sincera ali o assustava mais do que bombas. Naquele olhar, ele viu a fé dos comuns se unindo em torno de sua silhueta, como se a sobrevivência os unisse às suas decisões. Se ele desmoronasse, a estrutura ruiria. Um raio brilhou no extremo leste, uma tempestade-mãe sobre o Mediterrâneo. Um pensamento surgiu. Frente de tempestade, sussurrou ele. Os cálculos de fluxo de Eugênio pressupõem pressão constante. Uma queda brusca do nível do mar poderia aumentar a vazão. Violeta riu baixinho. Sempre números. Os números nos mantêm vivos. Ele a abraçou de repente, surpreendendo a si mesmo. Ela se enrijeceu, depois relaxou no calor, ambos com cheiro de óleo e cinzas e algo como uma esperança pegada. Lá embaixo, os alarmes dispararam, sensores de movimento na cerca norte. Eles se desfizeram, descendo as escadas correndo. As luzes do portão se fixaram em uma figura solitária, cambaleando pelo pátio encharcado, com as mãos erguidas. Manto salpicado de lama, sem arma. Os guardas quase atiraram, mas Raven reconheceu a postura, militar, mas quebrada. Ele correu para interceptá-los. A figura desabou. Raven o virou. Metade de seu rosto estava coberto de bolhas e queimaduras químicas. No peito, a insígnia da libélula estava meio rasgada. Os olhos do soldado, injetados de sangue, fixaram-se nos de Raven. Mensagem, para Raven ele grasnou. Eu sou Raven.
General, quer negociar, amanhecer, na ponte. O homem tossiu espuma. Diz oleoduto, sabotagem, sabotagem. A respiração ficou ofegante, ele agarrou o colarinho de Raven. Ele sabe. Característica. A vida se perdeu entre as sílabas. Raven o ajudou a se sentar, com o coração disparado. Tragam Eugênio, ordenou. E Loba. Vamos nos preparar. A manhã cinzenta fumegava no asfalto perto da ponte sobre o rio. Raven cavalgava com Loba, Violeta e 2 caminhões de guarda puxando bandeiras brancas. Do lado oposto, libélulas se alinhavam, 3 veículos, torres abaixadas. Andrada esperava no meio do caminho, o casaco balançando ao vento com cheiro de fuligem úmida. Raven desmontou. Sem armadura, apenas uma pistola visível, demonstração de confiança ou arrogância. Andrada se inclinou para o lado, dando um passo à frente. Eles se encontraram no canteiro central quebrado, cada um fora do alcance fácil de um atirador de elite de suas fileiras. O general falou primeiro. A sabotagem foi minha. Seu oleoduto ameaçou minha influência. Mesmo assim, enviei um emissário para conversar. Por quê? Porque dizem que você queimará tudo antes de se render. Eu acredito. Raven não disse nada. Andrada suspirou. Estudei Clausewitz, guerra é política por outros meios. Política é economia sob a mira de uma arma. Você faz a economia sangrar. Meus investidores em Tanger perdem a paciência. Eles exigem uma receita mais estável do que a sua rebelião. Raven cerrou os dentes. Então você restringe o comércio. Até a aquisição pela diplomacia. Mas seu povo resiste. Impressionante. Meu conselho oferece um meio termo. Ele apresentou um chip de dados. Coordenadas de 3 depósitos de combustível ao norte de Toledo, estoque de aviação pré-guerra, imaculado. Se você aceitar uma parceria de 40% e direitos exclusivos de oleoduto para portos do Mediterrâneo. O coração de Raven palpitou diante da magnitude, combustível suficiente para incendiar a Ibéria. No entanto, a exclusividade de Andrada significou o estrangulamento de outras facções. Ele imaginou fazendeiros em fila, perros carrancudo, mas em paz, médicos sorrindo com gaze. Tudo isso se transformaria em pedágios e dízimos. Não, ele disse calmamente. Andrada arqueou a sobrancelha. Recusa de novo. O Common se mantém neutro. Venda igual ou nada. Os olhos do general gelaram. Então você me deixa uma única rota, apagar o nó competitivo, capturar os resíduos. Ele guardou o chip no bolso. Esta noite eu lanço bombas incendiárias balísticas. Suas paredes derretem. Corvo engoliu o medo. Você vai envenenar metade da Andaluzia. A história exige sacrifícios, Andrada se virou. Rezem aos deuses que sobreviveram. Ele se afastou. Raven recuou para seu comboio, a mente gritando. Ao retornar à refinaria, nuvens de tempestade novamente se agitaram no céu, baixas e violetas, o salto perfeito para incendiários. Ele convocou um conselho, com a voz rouca. Eugênio propôs evacuação. Saba argumentou que deveriam permanecer firmes. Loba ofereceu os túneis de expulsão de perros. As vozes se sobrepuseram. Raven fechou os olhos. Esconderijos argelinos. Se ele pudesse sequestrá-los primeiro, a vantagem muda. Mas a distância era grande demais sob cerco. A menos que... Ele abriu os olhos. Roubamos o golpe do Andrada. O silêncio caiu. Ele vai decolar da crista norte da ferrovia móvel, continuou Raven. Sabotará as munições no caminho, fará com que falhem, talvez detonem no acampamento dele. Loba assobiou. Motim organizado. Mais pátio ferroviário vigiado, códigos selados. Raven olhou para Violeta. Seu primo trabalhou com munições Dragonfly ano passado. Ela escapou de Port Rota antes do bloqueio. Ela conhece os circuitos de sobreposição. Encontre-a, disse ele. Esta noite,
Pedalaremos leve, 3 motos, pela ravina de Basura. Libélulas não esperam incursão pelo campo tóxico. Se violarmos o código do pátio e da planta, os foguetes de Andrada se transformarão em cinzas. O conselho se opôs à inclinação suicida. Raven respondeu com uma verdade simples: se a greve acontecer, a refinaria falha, as cidades morrem de fome. Risco simétrico. Eugênio pousou a mão trêmula no ombro do aluno. Raven, mesmo que você consiga, Andrada continuará em vingança para sempre. Eu cuido do amanhã depois de salvar o hoje. Os preparativos começaram: máscaras de gás reaproveitadas, mapas de Basura estudados, motos ajustadas com misturas de etanol. Ao anoitecer, Loba pressionou uma placa de identificação na palma da mão de Raven. Da minha primeira morte, disse ela. Símbolo de astúcia. Traga-a de volta ou não se incomode em retornar. Violeta entregou-lhe um pequeno frasco de vidro, gasolina limpa do primeiro barril que eles trocaram. Então você se lembra por quê? Ele assentiu, pesado de lembranças. As estatísticas do amanhecer agora eram reais como o sangue. Eles cavalgaram ao nascer da lua, com os motores em silêncio fantasmagórico, serpenteando pelos desfiladeiros cinzentos de Basura, onde fungos fluorescentes brilhavam e poças soltavam fumaça cinza. 2 vezes, desviaram-se de geysers de vapor tóxico. Os filtros das máscaras de gás entupiram, trocaram cartuchos, com os pulmões ardendo. As horas se passaram. Por volta da meia-noite, avistaram o pátio ferroviário Dragonfly, iluminado sob um viaduto em ruínas. 12 contêineres de lançamento alinhados como tampas de caixão, equipes carregando cargas incendiárias, tijolos de gel de fósforo capazes de transformar rios em chamas. Guardas descansavam perto de barris de café amargo. Raven, Violeta, sua prima Layla e Loba rastejaram por entre montes de lixo. Layla abriu uma grade de manutenção com um torque e se escondeu embaixo do carro. Ela sussurrou linhas de código enquanto soldava um chip no barramento de controle. Cada batida do coração parecia um clique de bomba. Um guarda se aproximou para pegar um cigarro. Raven ficou tenso, preparando a pistola silenciada. Loba deu um tapinha no ombro. Espere. O guarda parou, acendeu o cigarro e foi embora. Chip se fundiu. Layla gesticulou com os polegares. Eles voltaram lentamente, as motos em baixa velocidade. 1 hora antes do amanhecer, deixaram Basura. Os primeiros pássaros escreveram notas fantasmagóricas sobre o horizonte. De volta à refinaria, eles se prepararam. Às 6h03, os alarmes detectaram a pluma de lançamento, foguetes Dragonfly em arco. Os voluntários da refinaria observaram rastros de vapor se curvarem, pararem, tremerem, e então descerem de volta à origem. 30 segundos depois, a crista norte explodiu em branco, depois em escarlate, rajadas em cadeia. Uma bola de fogo floresceu, com o reflexo brilhando nos tambores de metal como o nascer do sol vindo do inferno. Aplausos irromperam, lágrimas, risos, mas Raven sentia apenas vazio, sabendo que corpos seriam incinerados sob sua sabotagem. Necessário? Talvez. Mas a linha divisória se confundia. A liderança havia se voltado para o assassinato. O rádio crepitava, frequências Dragonfly gritando ordens, caos. Ao meio-dia, batedores confirmaram que Andrada estava desaparecido, estrutura de comando fragmentada. Perros tomou postos de pedágio, caravanas médicas seguiram sem serem incomodadas. Refugiados retornaram à refinaria em busca de troca. Corvo dirigiu-se à assembleia no topo de um guindaste de carga rachado. Cerco das libélulas rompido, anunciou. Rugido respondeu. Mas o vácuo convida novos predadores. Nós fortificamos, governamos com justiça, ou o ciclo se repete? Saba levantou a cana. Você nos guiou através do fogo, conduza-nos agora para a colheita. Vozes gritavam o nome de guerra de Raven, ecoando nos tanques. Voron, Voron, Raven na língua eslava, faísca transformada em farol. Ele olhou para rostos iluminados por uma frágil esperança, sentiu a exaustão se abater, mas o ânimo se elevar, um paradoxo que ele precisava aprender a suportar. A guerra ainda graçava pelos oceanos,
Bombas ainda explodiam em céus distantes, mas em meio aos destroços, os mercados podiam gerar cooperação, talvez até renascimento. Ele inalou. O ar ainda cheirava a petróleo, mas por baixo ainda havia um novo tom, fumaça de um acampamento de tiranos moribundos, e talvez aroma do amanhecer. A refinaria nunca dormiu de verdade depois do colapso da libélula. Bombas batiam a cada hora, expelindo vapor para coletores rachados, holofotes banhavam o terreno em um crepúsculo perpétuo, de modo que até a meia-noite parecia um meio-dia nublado. Raven se movia por aquele brilho fraco meio em sonho, meio em cálculo, seus dias se fundiam em suas tarefas, garantir pactos comerciais com caravanas do corredor do Tejo, negociar linhas de cessar-fogo entre células rivais de perros, fazer turbinas voltarem à vida com a régua de cálculo surrada de Eugênio. A Câmara dos Comuns havia inchado de 200 almas para quase 800 em um mês, e cada nova boca chegava com seu próprio desespero, sua própria arma, sua própria história de rodovias cobertas de neve radioativa. Ele sentia o peso de cada chegada como um livro-razão invisível em seu crânio, litros entrando, calorias saindo, voltagem passando, moral subindo ou descendo. Antes, a liderança parecia uma única lâmina brilhante, agora era uma dúzia de serpentes se enrolando em suas costelas. Em algumas noites, depois que todas as luzes se apagavam, ele subia à Torre 10 e observava as luzes fantasmagóricas sobre o Atlântico, onde armas nucleares táticas ainda piscavam além da curvatura. Cada clarão distante o lembrava de que seu triunfo contra Andrada era apenas uma ondulação em um mar de guerra. O primeiro estalo real não veio de fora, mas de dentro de sua recém-nascida ordem, silenciosa, quase educada. Uma delegação de mecânicos de Sevilha solicitou uma audiência privada. Na sala de máquinas, ecoando tosses de turbina, seu porta-voz, um artesão de ombros largos chamado Dória, deu um passo à frente com um sorriso fixo demais para ser amigável. Apreciamos o mercado aberto, começou ele, com a voz suave como xarope, mas uma partilha justa só nos leva até certo ponto. Nossas oficinas transformam caminhões civis em veículos blindados. Isso requer cotas constantes, mais do que a cota atual. Corvo cruzou os braços. Cada facção recebe litros iguais por peso de troca. Ajustem suas ofertas de troca. O sorriso de Dória se estreitou. Maquinistas agregam valor além do comércio, defesa, manufatura, reparo. Aumentem nossa cota ou encontraremos fornecedores alternativos. Violeta, ao lado de Raven, bufou. Alternativa? Libélulas espalhadas, linhas da coalizão bombardeadas, perros roubam mais do que vendem. Verdade, concordou Dória, mas os boatos correm. Um comboio do Algarve reivindica novos poços perto de Uelva, armazenamento offshore inexplorado. Eles estão dispostos a negociar com exclusividade. Ele se inclinou, a voz embargada. Eles também carregam lançadores de mísseis antiaéreos. Escolha qual lado controla seus céus. Ameaça disfarçada de comércio. Raven sentiu um calor subir pela espinha, ele o conteve. Se eles têm combustível, ainda precisam de refino, estabilizadores, antigel, seus poços não permitem o funcionamento de jatos. Se você se afastar de nós, seus porta-aviões param. Dória riu baixinho. Então talvez ambos os lados enfraqueçam e perros como as migalhas. Ele fez uma reverência teatral. Pense nisso, Voron. Eles partiram, ecos olhosos desaparecendo pelo corredor. Raven virou-se para Eugênio, que escutava de uma bancada. O rosto do ancião estava tenso, quase cinzento. Eles estão blefando, murmurou Raven. Talvez, disse Eugênio, ou talvez eles testem sua determinação. Todo império semeia suas próprias oposições. Raven esfregou as têmporas. Não somos um império. Somos a sobrevivência se unindo. E a sobrevivência gera política do mesmo modo que o petróleo bruto gera fogo. O velho voltou aos seus esquemas, mas seus ombros cederam como se o peso da profecia o estivesse curvado. A tensão aumentou nos 10 dias seguintes. Relatos de mecânicos estocando latas de combustível, subornando guardas à noite e contrabandeando diesel para além dos postos de controle. Lobo interceptou uma carga,
confiscou-a e os pátios irromperam em duelos de gritos, onde chaves inglesas brilhavam como facas. O Conselho de Saba convocou debates de emergência que se estenderam até o amanhecer, mas cada moção para penalizar os mecânicos foi dissolvida sob o medo de uma ruptura civil. Enquanto isso, ao norte, além do Guadalquivir, um vácuo de poder deu origem a algo pior do que libélulas. Drones de reconhecimento avistaram colunas de irregulares hasteando uma bandeira preta com o símbolo de um átomo branco gravado, o coletivo Novo Amanhecer. Eles pregavam a purificação por meio da renovação nuclear controlada, alegando que os primeiros ataques, 8 anos antes, haviam limpado a Terra apenas pela metade. Agora, reuniam químicos de guerra, capturavam micro-reatores e fabricavam bombas sujas. Quando Raven informou o conselho, um calafrio percorreu a sala. Violeta sussurrou, um culto com isótopos. Eles capturaram esse já 2 noites, disse Raven, tocando em um mapa rudimentar. Levaram a usina de dessalinização intacta. Se avançarem para o sul, vão nos privar da água do rio. Saba soltou um suspiro entrecortado. Então vamos negociar. Fanáticos não negociam, rosnou Loba. Eles convertem ou incineram. Raven olhou para a seta vermelha do mapa avançando em direção a Córdoba e sentiu o tempo se contrair. 2 frentes, fratura interna, fanáticos externos. Resolva uma, a outra floresce. Liderança novamente o nó da serpente. Ele ordenou que equipes de mensageiros à meia-noite fossem enviadas a todos os enclaves leais, convocando voluntários, tablets de iodo e placas de chumbo para escudos antirradicais improvisados. Mais importante ainda, ele instruiu Eugênio a inspecionar todos os trajes de radiação em seus estoques. O velho engenheiro franziu a testa. Temos trajes feitos para técnicos, não para soldados. Então construímos mais, disse Raven. Com que fita de costura? Com que pano de filtro? O que quer que tenhamos, Raven retrucou, mas então captou o tom de voz e suavizou. Improvisamos ou nos afogamos na chuva de césio. Eugênio assentiu relutantemente. Vou vasculhar sucata em busca de fios de prata. 2 dias depois, um cavaleiro chegou do corredor do Tejo, quase morto de sede. Raven ajoelhou-se ao lado dele enquanto os médicos aplicavam soro fisiológico. Os olhos do mensageiro reviraram-se, brancos, mas ele forçou as palavras: Nova Aurora, comboios, não sudoeste. Mecânicos, poços de Uelva, apreendidos, pacto conjunto. Ele tossiu sangue salpicado de poeira. Eles vão trocar bombas de isótopos por gasolina. A notícia detonou pela refinaria como estilhaços internos. Mecânicos de fato haviam desertado, pegando estradas secundárias secretas para se juntar à Nova Aurora, prometendo-lhes engenharia em troca de uma parte do combustível de Raven. O Conselho de Saba clamou por retaliação imediata. Loba queria que equipes de ataque fossem enviadas ao Uelva para incendiar os poços. Raven caminhou em silêncio, ouvindo o turbilhão até que Violeta tocou seu cotovelo. A indecisão mata, murmurou ela. Ele encarou o salão. Não perseguimos todos os traidores até o oceano. Nossa força é a refinaria. Se a Nova Aurora quiser, eles precisam nos invadir. Mas podemos minar a aliança deles. Ele levantou um diagrama. O oleoduto leste, nosso antigo projeto, se estende além das ruínas de Andrada até a usina de dessalinização que a Nova Aurora detém. Se restaurarmos o segmento distante, podemos injetar salmoura misturada com benzeno na rede de água deles. Ninguém se alia a quem se suja. A sala ficou em silêncio, abalada pela crueldade da tática. Saba sussurrou: você envenenaria civis também. Só se a Nova Aurora se recusar a se render. Avisamos as comunidades primeiro e criamos corredores de evacuação. A voz de Raven tremeu, mas se manteve firme. Uma guerra imposta a nós não deixa escolhas claras. O debate acirrou-se no final, mas a votação foi aprovada por uma margem estreita: iniciar a sabotagem do oleoduto. Equipes de montagem deslocaram-se para o leste sob tempestades de poeira, soldando bombas de desvio em bueiros abandonados. Loba liderou esquadrões de perímetro, fortificando trincheiras com cacos de vidro fundido, dentes de dragão caseiros.
Eugênio e Raven calibraram proporções químicas que danificariam as membranas de dessalinização sem permanecer no solo por mais tempo do que um ciclo lunar. Naquela noite, Raven ficou sem dormir em um catre dentro do antigo bunker de controle. Ele repetiu a mensagem áspera do mensageiro, os olhos temerosos do conselho. A liderança começara a ter gosto de cinzas, cada decisão, mais um bocado de concessões e pecado. Ele pressionou os dedos contra as pálpebras e viu auroras nucleares brilhando em verde. Em algum lugar além daqueles véus, as potências mundiais ainda disparavam mísseis, seus ventos dispersos decidiam colheitas, cânceres, futuros. No entanto, ali, neste vale rachado, o decreto de um garoto poderia afogar um culto ou poupar uma criança. A balança o deixava tonto. Ele se levantava antes do amanhecer e caminhava pelas passarelas. Acordes suaves de violão subiam, alguém tocando uma antiga canção de ninar andaluza ao lado dos tambores de combustível. Raven seguiu o som e encontrou Sabriel, uma refugiada de 15 anos com um pulmão danificado pela precipitação radioativa, seus dedos hábeis em um violão de abeto rachado. A melodia flutuava frágil, porém teimosa, como se o instrumento se lembrasse de noites em que o ar cheirava jasmim. Raven ouvia escondida, o coração desfeito por um momento. Quando Sabriel terminou, ela o avistou e corou. Ele bateu palmas suavemente. "Toque no próximo leilão", disse ele. "A música lembra as pessoas porque elas devem negociar em vez de guerrear." Ela riu timidamente. "Eles pagam com combustível?" "Pagarei com pilhas pelo seu amplificador", ele prometeu. Ela sorriu, um pequeno amanhecer que ele guardou para mais tarde. O primeiro confronto com a New Dawn ocorreu sem aviso, 4 dias após o início da sabotagem do oleoduto. A névoa da meia-noite pairava densa quando os sinalizadores de morteiro passaram por cima da cerca norte, lançando faíscas brancas. Sirenes cortavam o zumbido da refinaria, guardas corriam para suas posições. Loba corria pelos pórticos, gritando ordens. Raven alcançou a Torre 3 no momento em que o primeiro foguete passou baixo, atingindo o pátio de tanques externo com um estrondo que sacudiu as colunas de destilação. Chamas subiam em direção ao céu, estoques de éter etílico. Válvulas de emergência de dilúvio sibilavam água do mar coletada do Guadalquivir, canhões de espuma expeliam nuvens químicas rosadas. O fone de ouvido de Raven estalava, Saba gritava que incêndios secundários ameaçavam o gerador do hospital. Ele brandia binóculos. Silhuetas em uniformes pretos como átomos surgiam por entre os olivais, rifles pendurados, algo mais volumoso nos ombros, bombas sujas. Não, pequenas demais, dispositivos portáteis de dispersão de nêutrons. Os holofotes se acenderam, flagrando os atacantes em meio ao avanço. Os tiros cessaram. Raven pegou um megafone. "Parem de avançar ou incendiaremos a torre central. Aquela nuvem venenosa avança para o oeste, seu acampamento morre primeiro." O líder fanático, de rosto descoberto, olhos brilhando com uma febre interior, ergueu a arma mesmo assim. Uma bala do posto de atirador de Lobo o atingiu em cheio. A linha vacilou, os defensores lançaram fogo de supressão. Em poucos minutos, o ataque foi interrompido, os sobreviventes arrastaram os feridos para a linha das árvores. Os holofotes varreram, mas encontraram apenas poeira pisoteada. Baixas: 8 fuzileiros da Marinha dos Comuns feridos, 2 mortos, um tanque de armazenamento perdido, mas as unidades principais intactas. Mais prejudicial foi o moral, rumores de medo da radiação se espalharam. Raven se dirigiu à multidão ao amanhecer, ao lado da carcaça do tanque em chamas. "A nova Aurora acredita que o terror lhes concede divindade", disse ele, com a voz rouca. "Mostramos a eles que o terror os mata de fome quando nos levantamos." Ele ergueu um projétil amassado recuperado do bosque, um fino recipiente de sal de césio acoplado a um propulsor de baixa potência, cuja espoleta, felizmente, falhou. "Eles querem medo. Que sejam ridicularizados. Exibam suas armas do lado de fora dos portões do mercado, cobrem uma migalha de milho para quem cuspir nela." A multidão soltou risadas incertas que se transformaram em aplausos. O Perros de Loba arrastou a concha para um poste e a espancou como um espantalho.
Crianças se alinharam com cascas de melão para arremessá-las. A tensão diminuiu, mesmo que apenas por uma tarde. Enquanto isso, a sabotagem prosseguia. Eugênio relatou que a linha leste estava pressurizada. Layla, prima de Violeta, recuperada da viagem à Basura, codificou os controladores da bomba. Ao pôr do sol, Raven enviou um ultimato à frequência de Newdown, abandonar a usina de dessalinização de Essex ou beber seu próprio veneno. O silêncio respondeu primeiro. Então, uma voz, feminina, fria, filtrada pelo eco, declarou: a purificação próspera no sofrimento. Libere sua toxina, nos banhamos com prazer. Eugênio franziu a testa. Ou blefe fanático ou eles possuem contrafiltração. Raven olhou fixamente para as válvulas do console, a mão pairando. Este momento pareceu mais pesado que os foguetes de Andrada. Ali, o gatilho era químico, invisível, penetrando pelos canos até a garganta de milhares. Ele pensou na canção de Ninar de Sabriel, nos refugiados lotando o pátio. Abaixou a mão. Esperamos. Use a ameaça como vantagem, não como arma. Naquela noite, trovões distantes soaram, mas nenhuma nuvem de tempestade. Batedores relataram explosão nos poços de Uelva, com uma nuvem negra subindo. Os rebeldes dos mecânicos e a Nildown brigaram entre si, culpando uns aos outros por um boato de roubo de combustível espalhado pelos próprios mensageiros de Raven. O que começou como uma disputa se transformou em tiros, incendiando o depósito de petróleo bruto. Sem espuma de combate a incêndios, o incêndio consumiu as instalações. 30 rebeldes mortos, poços danificados. Loba riu sombriamente ao receber o relatório. Eles queimam para nós. Raven permitiu um sorriso, mas advertiu: o desespero cria feras acuadas. De fato, em 48 horas, a Nildown voltou a pulsar para o sul, desta vez carregando algo pesado pendurado sob uma lona em um chassi de ônibus adaptado. Imagens de drones mostraram um anel de blindagem do núcleo do reator. Uma bomba nuclear de mochila? Eugênio estimou o poder em menos de 1 quiloton, metade das bombas que arrasaram Málaga anos atrás, mas o suficiente para cristalizar um raio de 5 quilômetros. As veias de Raven congelaram. Se eles levassem aquele dispositivo para dentro da refinaria, toda a conversa, toda a troca, terminaria em um raio de sol. Ele convocou um conselho de crise. Opções: ataque preventivo com obus recuperado, minas na estrada de acesso, infiltração para desarmar. Violeta defendeu um ataque direto de franco-atirador ao motorista. Loba queria minas, mais simples, claro. Raven pensou em reações em cadeia. Uma bomba nuclear detonada do lado de fora ainda seria letal. Ele sugeriu uma isca. Nós os atraímos para a ponte sobre o rio Andrada, que antes era usada. O tabuleiro da ponte está equipado com cargas moldadas para baixo. O ônibus cai na água antes que o núcleo aqueça. Abaixo, inundamos a margem com lodo de boro, neutralizando o fluxo de nêutrons. Eugênio bateu na cana com ceticismo. Construir uma armadilha dessas a tempo beira um milagre. Um milagre construído com força bruta e coragem, disse Raven. Tentamos, ou morremos. O trabalho começou em frenesi. Voluntários transportaram cimento, varetas de solda e sacos de boro roubados de uma mina abandonada onde antes se temperava vidro. Sabriel e outros adolescentes picharam placas de desvio, presente de combustível, uma seta apontando para uma ponte, espalhada nas redes de boatos que a Nildown vasculhou. Ao anoitecer, conversas estranhas no rádio sugeriram que o culto mordeu a isca. Meia-noite, observadores nos telescópios da torre viram faróis se aproximando da ponte. Raven cavalgava à frente com Loba na van de comunicação, pseudo-desativada no meio do percurso, fingindo estar em colapso. A chuva começou fina, batendo no metal. O motor do ônibus roncava mais perto, carregando um silêncio tenso atrás de si. O coração de Raven batia tão forte que ele jurou que os microfones o haviam captado. O caminhão de escolta do culto parou a 50 metros de distância, o megafone ordenando que a van fosse liberada. Raven e Loba saíram cambaleando, fingindo pânico, e correram em direção ao meio-fio. Do topo da colina, Violeta observava pela mira telescópica, polegar no detonador.
O ônibus avançou ruidosamente para o vão central. Steel gemeu. O fone de ouvido de Raven estalou. A voz de Layla, carga verde. Ele gritou, agora! O tabuleiro da ponte se estilhaçou para cima. A concussão lançou Raven contra o corrimão. Um rugido como de montanhas se partindo, faíscas riscaram o ar. O ônibus mergulhou de cabeça na água escura abaixo. O caminhão de escolta capotou, sua caçamba em chamas. Raven rastejou, com os ouvidos zumbindo. O rio sibilou quando a lama de boro foi liberada, transformando as ondas em um branco turvo. Alarmes soaram nos fones de ouvido, medidores de radiação dispararam e depois caíram enquanto a lama soterrava os nêutrons. Lobo ajudou a se levantar. Núcleo, gritou ela. Leituras do Geiger estabilizadas. Eugênio, monitorando da torre, transmite pelo rádio, sem criticidade. Núcleo intacto, mas inundado. O alívio fez os joelhos de Raven caírem. Loba deu um tapa em sua bochecha. Mais tarde. Saiam, retardatários do culto. Tiros ecoavam atrás. Combatentes da Nova Aurora se espalhavam pelo aterro, perros emergia dos troncos de oliveira, engajando-se. Um curto e brutal tiroteio terminou em gritos e rendição. Sobreviventes do culto ajoelhavam-se, com os pulsos amarrados, e o fedor da lama do rio subia. De volta à refinaria, o amanhecer sangrava através das nuvens. A notícia se espalhou como fogo de hidra. O garoto Corvo destruiu a bomba nuclear de Nova Aurora sem detoná-la. Multidões se reuniram sob a Torre 10, onde Corvo, encharcado, sujo e machucado, se dirigiu a eles. Enfrentamos o fogo profano, disse ele, com a voz rouca, mas ainda assim firme. Nós resistimos, nós enganamos, nós resistimos. Esta refinaria é mais do que metal. É uma aliança, compartilhe ou pereça. Aqueles que ameaçam a aliança provam nossa resposta. Aplausos ecoaram. No entanto, lá no fundo, Raven sentia uma verdade mais fria, cada vitória exigia uma crueldade mais aguçada. Veneno, armadilhas, manipulação, ele os manejava agora com dedos experientes. Ele ainda era um menino catador experimentando gotas na língua, ou um senhor da guerra envolto em ideais. Mais tarde, no alojamento, Sabriel sentou-se afinando o violão. Ela perguntou baixinho, haverá silêncio de novo? Raven refletiu. Lá fora, geradores zumbiam, alarmes de radiação disparavam, bebês choravam. A guerra recomeçava além do horizonte. Ele se ajoelhou. Não em breve, admitiu. Mas talvez momentos, entre tempestades. Construímos esses momentos com as nossas mãos. Sabriel assentiu e começou a tocar. As notas flutuavam, frágeis como neve, mas também teimosas. Raven fechou os olhos, deixando a melodia costurar um silêncio dentro de seu peito destruído. O calor do verão aumentava gradativamente. As plantações nos terraços irrigados verdejavam fracamente, mas os comuns provavam a primeira abobrinha em anos, crianças perseguiam cabras entre os painéis solares. Os remanescentes da Nova Aurora fugiam para o leste. Os mecânicos retornavam lentamente, castigados, oferecendo habilidades em troca de anistia. Saba pregava perdão, Loba rosnava, mas aceitava, e Raven negociava cotas obrigando os maquinistas a reconstruir a ponte que haviam ajudado a destruir. No entanto, perigos maiores fervilhavam. Os satélites da OTAN, antes silenciosos, ganharam vida em órbita baixa, faróis de uma rede de comunicação de última hora. Rumores diziam que o governo provisório de Washington planejava ataques coordenados contra estados nucleares desonestos. Ao mesmo tempo, unidades cibernéticas chinesas sequestraram antigas redes elétricas da UE, testando circuitos de comando. O tabuleiro de xadrez global se inclina para as jogadas finais. Eugênio chamou Raven para a sala de controle numa madrugada escaldante. Na tela rachada, rolava a telemetria de sensores estratosféricos reaproveitados por hackers em Barcelona. Detectei assinaturas triplas de lançamento, sussurrou o velho. ICBMS? Trajetórias com destino ao Atlântico, apogeu variável sugere ônibus Mir. O sangue de Raven gelou. Destino? Um caminho leva à Península Ibérica, janela de impacto de 48 horas.
Eles encaravam a trilha de pixels subindo ao céu. Raven sentiu as escamas da guerra que tentará ignorar ressoarem. A refinaria, o mercado deles, partículas de poderes que agora trocavam bispos e rainhas. Violeta irrompeu ofegante, brandindo impressões do tráfego de rádio, comando da OTAN exigindo a evacuação de todos os não combatentes da Andaluzia, ataque planejado contra suposto reator clandestino perto de Sevilha, local suspeito de ser o novo amanhecer. Coordenadas alarmantemente próximas da refinaria. Fogo amigo, murmurou Loba. Somos colaterais. Raven andava de um lado para o outro. Eles atiram do outro lado do oceano, não sabem quem mora aqui. Saba bateu com a bengala. Enviar emissários? Rádios bloqueados. Os olhos de Eugênio transbordavam de desespero. 48 horas não são suficientes para um êxodo em massa. Raven respirou fundo lentamente. Então, comprovamos a presença inconfundivelmente. Apontou para as torres de destilação. Iluminamos o céu com sinalizadores maiores que qualquer sinalizador, um código Morse gigante através das nuvens. Se visa aqui. Hackeamos satélites, sobrepomos nossa posição de GPS, inundamos frequências. Layla franziu a testa. Morse com o quê? Chama. Arcos elétricos, disse Raven. Liberamos hidrogênio, acendemos colunas de plasma controladas, modulamos válvulas de obturação, um traço e um ponto através da noite, visíveis aos sensores orbitais. Pode explodir, alertou Eugênio. Ou salvar milhares. O olhar de Raven varreu a sala. Ou desaparecemos em silêncio ou gritamos para o céu. O consenso se formou frágil, mas firme. Trabalhadores equiparam chaminés de ventilação com placas de orifício variáveis, amarraram barras de cobre a bobinas de Tesla recuperadas de brinquedos de parques de diversões. Sabriel organizou crianças para pintar enormes placas de látex branco com a palavra SOS ao longo dos campos de oleodutos, visíveis a drones de reconhecimento. Cada torre de rádio emitia loops em inglês, mandarim e russo, zona civil não combatente, coordenadas, suspendo fogo. Na 40ª hora, nuvens violetas rolaram sobre o crepúsculo. Raven subiu a chaminé primária do sinalizador, trajando seu traje de arco. O vento puxava tecidos, faíscas sibilavam das válvulas abertas. Abaixo, a refinaria zumbia como a garganta de um titã preparando uma canção. A voz de Eugênio crepitou, atacar no limiar. Raven olhou para o oeste, onde o Atlântico transformava o sol em uma mancha vermelha. Pensou no primeiro gosto de gasolina nos dentes, nos acordes de Sabriel, em cada vida agora ligada à sua decisão. Apertou o botão de ignição. Chamas branco-azuladas perfuravam o céu, rugindo mais alto que foguetes. Ele acionou as persianas, 3 curtas, 3 longas, 3 curtas. Outra chaminé respondeu, repetindo. Do outro lado do terreno, 6 plumas dançavam em um padrão orquestrado, escrevendo SOS em letras flamejantes contra o convés baixo de nuvens. O calor atingiu o traje de Raven, uma aura de poder bruto, faíscas atingiram o visor. Minutos se passaram, batimentos cardíacos intermináveis. Rádios estáticos e silenciosos. Então, um ping, aperto de mão por transponder de órbita baixa. Layla gritou no microfone. Coordenadas confirmadas. Trajetórias recalculadas, um ônibus MIV abortou para um mergulho seguro. Outro foi redirecionado para um deserto remoto. Aplausos irromperam pelos comunicadores, os joelhos de Raven cederam. Ele afundou na grade de metal, as lágrimas evaporando antes de caírem. O céu ainda ardia, pintando a refinaria com uma incandescência sagrada, mas a sobrevivência havia se escrito à mão no livro Razão da Guerra. Quando os incêndios finalmente se extinguiram, o amanhecer tingiu o horizonte. Tripulações exaustas se encostaram nos canos, alguns choraram, outros riram. Raven desceu a escada, com os pés trêmulos. Violeta o alcançou no meio do caminho, levantou a viseira e beijou sua bochecha negra de fuligem. Ele conseguiu soltar uma risada rachada. Nós gritamos alto o suficiente, ela disse. O mundo quase ouviu tarde demais, ele respondeu. No pátio, Saba se dirigiu aos presentes. Esta noite,
testemunhamos mãos em comum esculpindo o destino. Lembrem-se, o poder não reside em mísseis, mas em corações alinhados. Aplausos ecoaram. No entanto, mesmo enquanto Raven sorria, ele vislumbrava novas preocupações, reservas de combustível esgotadas pela queima do farol, estoques de hidrogênio esgotados, compressores superaquecidos. As próximas ameaças os encontrariam mais pobres. Mas o amanhecer cheirava menos a medo e mais a esperança renascida misturada ao eterno fantasma do petróleo. Ele caminhou sozinho até a borda da refinaria. Os olivais tremulavam prateados sob o sol nascente. Em algum lugar além, exércitos ainda poderiam marchar, governos conspirar, planetas se inclinarem. Mas ali, um anel de canos remendados circundava uma comunidade desafiadora cantando canções de ninar sobre o concreto rachado. Pela primeira vez desde o início do rugido da guerra, Raven admitiu a possibilidade de que a sobrevivência pudesse se transformar em vida. Ele inalou. O ar tinha gosto de fuligem e futuro não queimado. A escuridão sem lua pairava sobre a refinaria como uma respiração presa, o tipo de silêncio que só a meia-noite absoluta do verão pode evocar. Raven caminhava pela passarela acima das torres estalando, metade da mente atenta ao baque da correia frouxa que significava que uma bomba estava morrendo de fome, a outra metade sintonizada no chiado do rádio vindo de todos os alto-falantes do que antes fora o sul da Espanha. A princípio, os falantes falaram em silêncio, um vazio quase luxuoso após semanas de alarmes, e então uma nova voz, elegantes vogais de Oxford, atenuadas pela estática. Aqui é a comandante de ligação de campo Rebecca Ekal, da missão de supervisão de cessar-fogo OTAN-ONU. Confirmamos a presença de civis nas coordenadas 37.88 Norte, 4.78 Oeste. Aguardem verificação do sobrevoo e designação do corredor. As palavras ecoaram pelas torres, e nada explodiu depois. Nenhum ataque subsequente, nenhuma exigência de dissolução, nenhum ultimato. Apenas uma admissão dos antigos mestres do céu de que, sim, havia pessoas vivendo aqui e talvez merecessem continuar vivendo. Raven expirou sob a luz das estrelas e sentiu os ombros caírem pela primeira vez em meses. Abaixo dele, centenas dormiam sob lonas remendadas e todos improvisados, plebeus, maquinistas que retornavam, perros que agora faziam turnos de perímetro em troca de pagamento honesto, até mesmo ex-convertidos da Nova Aurora, cujo fanatismo havia se rompido quando sua bomba se afogou na lama de boro. Todos presos ao zumbido vascular da refinaria. Já se passaram 3 semanas desde que os infernos do SOS anunciaram a sobrevivência através das nuvens. Na calmaria que se seguiu, caminhões-pipa chegaram do aqueduto de México, a oeste, trazendo a notícia de que potências maiores estavam abrindo zonas de desconflito, bolsões onde nenhum míssil cairia, desde que os moradores locais comprovassem seu status de não combatentes e autogoverno básico. O Vale de Córdoba ficava bem na fronteira proposta entre o Teatro da Coalizão Mundial Oeste e o Protetorado do Maghreb, apoiado pela China. Isso tornava o posto avançado de Raven mais do que uma curiosidade, o tornava o fulcro de uma frágil linha de armistício. Mantê-la significaria novos tipos de batalha, batalhas de rascunhos de cartas, drones de inspeção e protocolos comerciais. Loba, agora capitã da guarda dos comuns, brincava que a papelada poderia matar mais rápido que balas. Mas ela afiou suas facas mesmo assim, velhos hábitos mantinham as pessoas vivas. Ao amanhecer, o conselho se reuniu sob uma lona remendada que balançava como a vela mestra de um navio encalhado. As mãos nodosas de Saba alisaram uma página de papel carimbada com um selo azul em forma de mapamundi, o primeiro rascunho da carta da OTAN-ONU para o Corredor de Segurança Civil de Córdoba. Prometia paletes médicos lançados por via aérea, comunicação em órbita baixa, 3 meses de anistia fiscal, se a comunidade conseguisse eleger uma liderança reconhecida, publicar uma auditoria de combustível e jurar renunciar a todas as armas ofensivas com calibre superior a 30 mm. Eugênio olhou de soslaio para as letras miúdas através dos óculos sujos de graxa. Ofensivo é relativo. Um canhão automático de 30 mm pode ser defensivo se alguém atirar um tanque em você. Raven se debruçou sobre a página. A questão não é o calibre. A questão é a verdade. Ou mostramos a eles que não somos uma milícia desonesta ou voltamos às listas de alvos. Loba cuspiu o caroço de azeitona na terra.
A verdade é que aprendemos a sobreviver porque tínhamos dentes maiores que os dos cachorros que vinham nos desfiar. Eles vão pedir para nos tirar as garras. E aí quem vai proteger as bombas? Saba bateu com a bengala. As bombas ou as pessoas, capitão? Os lábios de Loba se curvaram, mas ela permaneceu em silêncio. Violeta, sentada de pernas cruzadas com um console portátil, abriu a tela para uma imagem de satélite. Dezenas de acampamentos de tendas espalhados ao longo do sopé da Andaluzia, famílias deslocadas buscando rumores de segurança. Se aceitarmos o status de corredor, essas pessoas virão em massa até nós. Não há muros grandes o suficiente. Mas se recusarmos, elas virão de qualquer maneira quando o próximo exército as empurrar. Ela olhou para Raven. A liderança escolhe qual onda afunda mais lentamente. Raven estudou a imagem. Cada partícula, uma vida, uma lembrança. Sentiu o gosto fantasma da gasolina na língua, o antigo ritual que antes o permitia avaliar a octanagem por palpite. Agora, o mundo o avaliava por cada frase. Assinamos a carta, disse ele por fim. Mas nos nossos termos. Eugênio arqueou uma sobrancelha. Quer dizer, nossa refinaria é classificada como infraestrutura humanitária crítica, não apenas econômica. O combustível mantém hospitais e usinas de dessalinização funcionando. Mantemos uma arma pesada por quadrante, registrada e lacrada, usar somente se os limites do corredor forem violados. E a OTAN e a ONU compartilham as tarefas de inspeção com nossa própria diretoria, para que ninguém troque sua bandeira pela nossa autonomia. Saba sorriu como mármore rachado. Um jovem leão que aprendeu a construir muros ao redor da própria jaula. Gaiolas também mantêm os predadores afastados, respondeu Raven. A votação foi aprovada, por pouco, 15-12, com a abstenção dos maquinistas. Um drone de entregas decolou com a emenda assinada, pequenos rotores esculpindo o amanhecer. No final da semana, o primeiro comboio de ajuda humanitária da ONU cruzou a ponte reconstruída com um estrondo, 3 carretas blindadas ostentando faixas brancas pintadas de fresco, acompanhadas por um pelotão de engenheiros holandeses em trajes desgastados pela ferrugem. A excitação tomou conta da Câmara dos Comuns. Vacinas de verdade, placas de circuito impresso para controladores de turbinas eólicas, fardos de hidrogel antibiótico. No entanto, o que chamou a atenção de Raven foi a traseira do comboio, um pequeno ônibus escolar, com janelas de tela, motor substituído por células de hidrogênio, o primeiro transporte civil que ele viu que não estava repleto de tripés de metralhadora. Lá dentro, cerca de 20 crianças olhavam boquiabertas para o grande emaranhado de torres da refinaria, como peregrinos em uma catedral de aço. Uma garota com tranças de cobre bateu na janela, murmurando "isso é fogo", enquanto os sinalizadores sibilavam acima, queimando vapores voláteis. Raven ergueu a mão em sinal de boas-vindas. O ônibus parou com um chiado. O comandante de ligação de campo e Cal desceu e apertou a mão de Raven. Ela era mais jovem do que ele imaginara pela voz do rádio, talvez 30 e poucos anos, uniforme impecável, expressão impassível e compaixão. Sua façanha com o farol forçou o Conselho de Segurança a redesenhar metade das grades de alvos, disse ela em tom de cumprimento, e então sorriu. Você também salvou o nosso posto médico avançado em La Roda. Gratidão é merecida. Estávamos gritando por nossas vidas, respondeu Raven. Às vezes, essa é a única diplomacia honesta. Ela gesticulou para as crianças. Órfãos da zona de risco de Múrcia. Seu estatuto promete a eles um novo começo dentro do corredor. Ainda há espaço. O peito de Raven se apertou. Vamos abrir espaço. Ele acenou para Loba se aproximar. Tendas do intendente, perto das fileiras de oliveiras ao sul. Loba resmungou, mas caminhou até o ônibus, latindo ordens que, de alguma forma, soavam como garantia. As crianças saíram em fila, ombros magros e eretos, cada uma carregando uma sacola com tudo que lhes restava. E Cal observou e então se virou para Raven. Olhos de satélite notaram 3 milícias independentes sondando as bordas do corredor. Seus flancos serão testados. Meu pelotão apoia, mas não pode guarnecer permanentemente. O sucesso do corredor depende da coesão interna. Coesão, ecoou Raven,
pensando nos maquinistas ainda resmungando sobre cotas, em perros que ainda sonhava com saques rápidos, em executários lutando contra a culpa. Nós mostraremos a vocês a coesão. A noite caiu com uma suavidade rara. Sabriel se apresentou em um palco improvisado sobre uma torre de tanque tombada, Violeta mexendo sua guitarra em alto-falantes recuperados, alimentados por turbinas. Crianças dançavam, até mesmo alguns perros, engenheiros da ONU batiam palmas desafinados, mas com sorrisos largos. Raven sentou-se ao lado de Eugênio em um cachimbo. Lembra que primeiro enchemos a lata? Perguntou ele. Eugênio riu baixinho. Pesava mais que a esperança, mas menos que o medo. Raven tocou a etiqueta de identificação de Lobo em seu pescoço. Um vale inteiro agora depende dessa esperança. Sinto-me como uma gacheta prestes a explodir. O homem mais velho bateu no aço com a bengala. Todo motor precisa de manutenção. Você, garoto, precisa descansar ou aproveitar as pausas quando o mundo as der. Ele acenou com a cabeça em direção a Violeta, os dedos percorrendo as bochechas da mixadora, coradas de âmbar pela luz do palco. A resposta de Raven ficou presa entre os dentes. Loba se sentou ao lado deles com 2 canecas de café. Patrulheiros da frente transmitiram pelo rádio, nenhum inimigo em 10 cliques. Quase não percebi o propósito claro das balas. Ela tomou um gole e fez uma careta. Paz tem gosto de bebida fraca. A paz é apenas uma guerra usando ferramentas mais suaves, disse Raven. Eu sei, ela respondeu, mas seus olhos se demoraram nas crianças dançando. Mesmo assim, talvez valha a pena proteger. As ferramentas mais brandas da PIS atingiram o fundo do poço pela manhã. Os auditores da ONU queriam uma análise por item, reservas totais de petróleo bruto, produção diária, emissões em partes por milhão. Eugênio recitou números, mas Raven percebeu o subtexto. Com que rapidez as grandes potências podem se aproveitar dessa torneira? Paralelamente, um diplomata chinês chegou ao portão sul, ladeado por fuzileiros navais do protetorado. Ele trouxe micropainéis solares de presente e um contrato oferecendo metais de terras raras por direitos exclusivos de diesel. Raven sorriu educadamente, recusou com igual polidez e ouviu o empurrão da história rangendo um pouco mais alto. Lá dentro, a dissidência tomou novas formas. Dória, a maquinista, reapareceu no conselho para declarar que, como o corredor exigiu o desarmamento de armas pesadas, cada facção deveria entregar o inventário a um cofre neutro, administrado por maquinistas, naturalmente, alegando perícia técnica. Loba cruzou os braços. Vocês vão me fornecer as chaves? Perguntou ela. Criptografia compartilhada, disse Dória sem pestanejar. Mas o cofre em si fica no nosso setor, onde existem ferramentas e controle climático. Sabo encarou. Geografia conveniente. Raven interveio. Nenhum setor específico. Soldamos um arsenal sob o pátio central de tanques. Guardas iguais de cada facção, observadores da ONU capazes de auditar, mas não de tomar posse. Dória concordou, rápido demais. Raven dissipou a velocidade como uma lâmina de dúvida. Naquela noite, a canção de ninar de Sabriel pairava sobre as fileiras de pessoas adormecidas quando um estrondo baixo sacudiu a refinaria. Raven se levantou de um salto, com o pulso disparado. Sirenes despertaram. Fumaça subia em círculos sobre o fosso do arsenal ainda inacabado. Ele desceu correndo as escadas, 3 de cada vez. A explosão derrubou um pórtico e rachou uma linha de alimentação. Felizmente, a linha estava seca para manutenção, sem bola de fogo. Mas um guarda estava sangrando, com um tiro no pescoço antes da explosão. Um segundo guarda jurou ter visto um distintivo de maquinista desaparecer nas sombras. Em poucas horas, rumores rugiam como compressores descontrolados. Maquinistas alegavam que Perros havia encenado uma sabotagem para incriminá-los. Perros jurava que os maquinistas queriam um pretexto para confiscar o arsenal. Ex-seitas sussurravam que ambos os lados conspiravam. Crianças se amontoavam, os olhos dos órfãos se arregalavam novamente. O comandante Cal entrou na tenda do conselho antes do nascer do sol, com um queixo estridente. Se vocês não conseguirem se policiar, a designação de corredor será revogada.
Minhas ordens serão cumpridas. Outro incidente como este e a OTAN evacuará nossos dependentes e retirará o apoio. Raven quase gritou com ela, nunca pedimos que seus estandartes nos pesassem, mas engoliu em seco. Orgulho era como óleo em um cabo faiscante. Em vez disso, ele pediu 24 horas para investigar. Ela concedeu 12. Ele convocou uma tríade de emergência, Loba, Doria e a ex-técnica de culto Layla como peritos forenses neutros. Eles examinaram o raio da explosão, o ângulo das cargas e o calibre do ferimento do guarda. Layla acessou uma imagem em seu datapad, um anel de queimadura fractal consistente com projéteis antimaterial chineses do início da guerra. Perros não os utilizou. Nem os maquinistas. Mas os fuzileiros navais do Protetorado no Portão Sul. Poderiam. Loba sibilou. Diplomata sorri, soldados sabotam, corredor cai, Protetorado alega que local é instável, entra como pacificador. Raven sentiu uma clareza fria inundá-lo. Xadrez maior novamente. Não prendemos nenhum maquinista. Em vez disso, expomos o plano. Como? Desafiou Doria, com suspeita e alívio misturados em seus olhos. Convidando todas as facções para a cerimônia de desarmamento de amanhã, transmitida ao vivo pela órbita da OTAN, disse Raven. E incluímos uma exibição do projétil sabotado recuperado, etiquetado como depósito de munição do Protetorado. O Protetorado vai negar, alertou Loba. Deixe-os, respondeu Raven. A verdade às vezes só precisa da luz do dia. Saba acrescentou, e depois do amanhecer, ainda devemos amar ao lado daqueles que quase atiraram em nós. No corredor, disse Raven, o perdão é mais barato que o exílio. A cerimônia oscilou entre o carnaval e o impasse. Sob a lona esvoaçante da ONU, uma longa gaiola de aço aguardava, com cada arma a ser etiquetada e selada. O link orbital do comandante Cal flutuava em uma tela holográfica, conselhos militares observando. Loba depositou a melhor metralhadora pesada de perros. Os homens de Doria trouxeram 2 canhões automáticos, eles olhavam com carinho para os canos polidos, como se entregassem seus bichinhos de estimação. Quando chegou a vez de Raven, ele colocou uma caixa transparente no centro, a bala antimaterial gasta, com o nariz deformado revelando o código microtraçador do lote 6 alfa do Protetorado. Ofuscados se espalharam. O enviado chinês, presente em linho imaculado, franziu a testa, como nuvens de tempestade. Raven falou ao microfone, esta bala matou nosso guarda e tentou destruir nosso acordo. Ela tem uma marca que jamais deveria ter disparado aqui. Ele olhou para o enviado. Se for acidente, mostre os registros. Se for gesto desonesto, ajude-nos a encontrar o atirador. O corredor só funciona se todos vigiarem a todos, inclusive os clientes de fora. Por um instante, o enviado pareceu pronto para sair furioso. Então, inclinou a cabeça levemente. O Protetorado auditará seus estoques, disse ele, com a voz temperada como ferro. E apontará culpados, se descobertos. A tensão diminuiu um pouco. A holoimagem de Cal assentiu. Observadores globais viram uma refinaria capaz de controlar esquemas estrangeiros sem se fragmentar. O corredor sobreviveu por mais 1 hora. O verão amadureceu e se transformou em um outono cauteloso. Nos campos entre os tocos de oliveira, o milho hidropônico empurrava as folhas verdes através da poeira irradiada, graças à água dessalinizada e às bombas de irrigação acionadas por petróleo bruto. Médicos da ONU vacinaram os órfãos, alguns se juntaram à nova trupe de música combustível de Sabriel, cantando exercícios de segurança ao som de violão para que as crianças menores pudessem se lembrar deles. Raven encontrou momentos para sonhar mais alto. Ele e Violeta sentaram-se no telhado da refinaria em um crepúsculo fresco, mapeando as futuras redes em um pedaço de plástico. Solar, eólica, biogás, ela rabiscou. Cronograma de redução gradual da dependência do petróleo bruto, 5 anos? Ele riu baixinho. Você sabe que eu sou o príncipe do petróleo tramando a própria obsolescência. É melhor se aposentar do que ser derrubado, disse ela, cutucando-o. Além disso, cheiro de óleo de cozinha é melhor que cheiro de gasolina. Você sentirá falta do barulho das bombas.
Vou sentir falta de você andando neles às 3 da manhã gritando por chaves inglesas. Seu olhar ficou sério. Quando o corredor se estabilizar, você vai conseguir dormir. Raven olhou através das torres recortadas contra a névoa do pôr do sol. Dormir? Talvez. Ir embora? Talvez não. Lar é onde você escolhe consertar os vazamentos. Ela entrelaçou os dedos nos dele. Então, um brinde aos selos firmes. Abaixo, Loba treinava os recrutas não sobre o uso de rifles, mas sobre táticas de mediação, como acalmar brigas de bêbados com piadas antes dos socos. Os maquinistas de Dora se uniram a ex-técnicos de seitas para fabricar turbinas de baixa pressão que podiam liberar vapores de óleo de fritura, vendendo protótipos para caravanas que passavam. Até o enviado chinês patrocinou um telhado de helióstatos espelhados, uma vez que certos lucros do corredor superaram a sabotagem. No entanto, nada em terras de guerra permaneceu em silêncio por muito tempo. As primeiras tempestades do inverno trouxeram notícias. O extremo oriente russo se dividiu em milícias separadas e um conjunto de códigos de autorização de lançamento vazou para mercados da Darknet. Informações da OTAN e da ONU alertaram que ataques anárquicos poderiam se originar de qualquer lugar. Redes de detecção se esforçaram para rastrear cada míssil construído em garagem. No Conselho, Raven propôs a construção de um bunker comunitário bem abaixo das fundações da Coluna 7, longe o suficiente para abrigar todas as crianças e pelo menos metade dos adultos. Loba se opôs à drenagem de recursos. Saba argumentou sobre a necessidade moral. A votação empatou até que o representante mecânico de Dora levantou a mão. Eu temia que este lugar nos acorrentasse. Ele nos libertou. Nós construímos o abrigo. A escavação começou. Escavar sob uma refinaria em funcionamento, equilibrada entre ferrugem e sorte, parecia loucura, mas Eugênio projetou colares de reforço e Layla programou monitores sonicos para alertar sobre microfraturas. Dia após dia, uma catedral de segurança escavava o leito rochoso. Na véspera do solstício de inverno, com a escotilha principal do abrigo recém-instalada, Raven subiu novamente a torre de sinalização. O céu noturno brilhava com satélites e o rosa suave das auroras polares. A radiação ainda dançava, mas em órbitas mais altas e suaves, agora que as linhas de cessar-fogo estavam praticamente intactas. Ele se perguntou como os futuros filhos de Córdoba chamariam aquelas luzes, cortinas fantasmagóricas, rios celestes, talvez apenas o brilho posterior. Passos na escada. Violeta se juntou a ele, com a respiração turva. Ela entregou uma lata de metal, pintada de dourado, recém-lacrada. A última gota da coluna 3, disse ela. Eugênio está fechando para uma revisão. Raven virou a lata e sentiu seu calor. Lembra quando isso era vital? Ainda é, disse ela, mas o sangue vital pode ser transfundido. Conhecemos novas veias. Ela apontou para o horizonte, onde as turbinas de biogás piscavam em verde. Um dia, as torres vão se aposentar, não explodir. Eles observaram os primeiros flocos de neve caírem, níveis radioativos tão baixos que o coro de Sabriel dançaria sob eles pela manhã. Raven abriu a lata, sentindo o cheiro forte da gasolina. Despejou um fio na grade da passarela e acendeu uma faísca. Uma chama azul ondulou, inofensiva, e então se apagou. Adeus, ele sussurrou, ao primeiro combustível da guerra, ao catador de lixo da infância, ao cheiro que os salvou e os marcou. Lá de baixo, erguia-se uma música suave, Sabriel ensaiando um hino de inverno, acordes cadenciados ao som do gerador. O riso de Loba ecoava, profundo e genuíno. Crianças gritavam pega-pega entre pirâmides de sacos de areia. O corredor vivia. O corvo puxou Violeta para perto. O vento agora cheirava a geada e a flores de laranjeira distantes. Alguém conseguirá arrancar uma muda de árvore de um pátio abrigado, a primeira florada em uma década. O mundo ainda fedia política, a lucro, a potencial traição, mas naquela noite, logo acima da refinaria, também cheirava a comércios. Ele sussurrou, você está ouvindo? Ouvir o quê? O silêncio entre as tempestades. É nosso, enquanto protegermos. E depois? Depois, disse ele, ensinaremos os próximos goleiros como fazer isso.
Eles ficaram juntos enquanto a neve e a luz das estrelas se misturavam, as torres abaixo ronronando não com ameaça, mas com promessa, as válvulas dentro de sua mente se abrindo pela primeira vez, apenas o suficiente para que, quando o futuro chamasse ao amanhecer, Raven respondesse descansado.